E no Quem é Candidato à Presidência da República, vamos falar nada mais, nada menos de que Flávio Nantes Bolsonaro, chamado no início da campanha de Flávio somente, e agora, pelo que eu tenho visto, já tem adotado mais o sobrenome do pai, né? Flávio Bolsonaro nasceu em 5 de outubro de 81, em Resende, no estado do Rio de Janeiro, cidade que abriga a Academia Militar das Agulhas Negras, onde seu pai, Jair Bolsonaro, cumpria serviço militar à época. Ele é o filho mais velho do primeiro casamento de Jair Bolsonaro, não à toa, tal do 01, com Rogéria Nantes Nunes Braga. Na enumeração que Jair Bolsonaro usa para se referir aos filhos, como eu já mencionei, o Flávio é o 01, Carlos é o 02, o Eduardo o 03, oh, meu Deus, o Eduardo 03 e o Renan, a por ali mais nova, o cara que arrepia no condomínio, o 04, tá? O Flávio cresceu no Rio de Janeiro em ambiente militar e foi o primeiro dos filhos a ingressar na política, seguindo os passos do pai, que já era deputado federal à época. Família, qual que é o contexto hoje da família do Flávio, tá? O Flávio é casado com a dentista Fernanda Antunes Figueira, especializada em ortodontia e ortopedia facial. Do casamento nasceram duas filhas, Luísa e Carolina. O casal reside no Rio de Janeiro. O filho mais velho de um militar que virou político. Flávio cresceu vendo de perto como funciona o poder, não por acidente, mas por imersão. Tá? Vamos falar um pouquinho aí, falamos um pouco de contexto, já sabemos de quem que ele é filho, já sabemos o contexto familiar ali, a estrutura familiar dele, com esposa e filhas. Agora vamos entender um pouco a fundo a formação acadêmica do Flávio, né? O Flávio cursou técnico em eletrônica pela Escola Técnica Resende Ramel do Rio de Janeiro e formou-se em Direito pela Universidade Cândido Mendes. Ele fez pós-graduação em Ciências Políticas pela UFRJ e especializou-se em políticas públicas pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, o IUPRJ. Também possui especialização em empreendedorismo pela FGV. Bom, ao contrário do pai, que tem formação militar e nunca cursou faculdade de Direito, o Flávio, ele construiu uma base acadêmica formal, Direito, Ciência Política e Administração Pública. Na teoria, currículo montado. A questão é o que foi feito com ele na prática. E eu vou fazer um adendo aqui. Ontem eu estava conversando, eu estou aqui em Goiânia de novo, para fazer um treinamento sobre formação de palestrantes. E eu estava conversando com um Uber, e ele falou que ele que levantou essa bola, né? A gente estava falando sobre política e ele falou que essa é uma das eleições onde tem o maior número de candidatos com uma boa formação. E se eu pegar aí um pouquinho, a gente trouxe aí já o Augusto Cury, a gente já trouxe o Zema, que são, salvo engano, formados. Se eu estiver enganado, por favor, me corrijam. O Ronaldo Caiado. Aí quem não terminou formação, mas fez uma boa parte do curso, foi o Renan Santos, e agora nós temos o Flávio Bolsonaro. Dessa galera aqui que a gente está falando, vai faltar só o Lula. O Lula, pelo que eu lembro, é o único que não tem formação acadêmica aí, né? E o Renan Santos que não concluiu, mas que cursou boa parte do curso. Então, uma galera é para ter um pouco mais de conhecimento e é para apresentar, né, um saldo positivo na vida pregressa política, né? Tirando Augusto Cury, que não tem ali, está se lançando candidato à presidência e não tem vida pregressa na política. Bom, continuando, fechando esse parênteses aí, vamos entender um pouquinho da vida política do Flávio, como que iniciou, né? Do início até os dias de hoje. Então, ali ele tem 4 mandatos na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, de 2012, onde começou e findou em 2018. O Flávio se elegeu deputado estadual pelo Rio de Janeiro em 2002, pelo Partido Progressista, o PP, tornando-se o mais jovem da legislatura com apenas 21 anos. Ele foi reeleito em 2006 com 33.264 votos, 264 votos, e em 2010 com 44.089 votos. E em 2014, cara, vai subindo, com 100.453 votos, 4 mandatos consecutivos na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. E tu vê que com incremento a cada candidatura, né, cada tentativa de reeleição, um aumento gradativo e exponencial dos votos, tá? Bom,
Dentro desse período aí, nas comissões da Alerj, ele presidiu a Comissão Permanente de Segurança Pública, a de Defesa Civil, a de Planejamento Familiar e atuou como membro da Comissão de Direitos Humanos, pautas que definem até hoje seu perfil legislativo. E qual que foi dentro desse período a primeira derrota do Flávio aí, né? Em 2016, ele disputou a Prefeitura do Rio de Janeiro pelo PSC, salvo engano é Partido Socialista Cristão, defendendo um discurso focado no conceito de família tradicional e valores éticos. Obteve 14% dos votos, ficando em quarto lugar no primeiro turno, atrás de Marcelo Crivella, que é um nome de peso lá, e Marcelo Freixo, que já é um nome também que a gente que está de fora escuta bastante, mas à frente de outros candidatos nacionais de expressão. Na mesma eleição, viabilizou a eleição do irmão Carlos Bolsonaro como vereador mais votado do Rio. Em 2018, que foi o seu maior momento eleitoral, ele estava surfando ali na onda do bolsonarismo. O Flávio foi eleito senador pelo Rio de Janeiro com 4.380.418 votos. Tá? Isso fez com que ele tornasse, né, tivesse um carimbo aí de senador mais votado da história do estado, com 31,36% dos votos válidos. Ele foi eleito pelo PSL, o mesmo partido do pai. E aí no Senado começou esse pleito em 2019 até 2025. Ele atuou nas comissões de Segurança Pública e de Desenvolvimento Regional, integrando frentes parlamentares em defesa da família e da vida. Ele construiu uma imagem de político mais moderado e discreto que o pai, menos explosivo no discurso, mais técnico, com maior trânsito institucional. Desculpa. Em dezembro de 2025, que é a missão, né? Entre aquele negócio, ó, agora tem uma missão que foi entregue numa cela, tá? Em 5 de dezembro de 2025, Flávio anunciou publicamente sua pré-candidatura, ano passado, à presidência da República para as eleições de 2026, afirmando ter recebido a indicação do pai durante visita à cela da Polícia Federal em Brasília, onde Jair Bolsonaro cumpre pena. Em publicação no X, declarou: é com grande responsabilidade que confirma a decisão da maior liderança política e moral do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, de me conferir a missão de dar continuidade ao nosso projeto de nação. Não iniciei ali no declarou, abre aspas, mas abre aspas é com grande responsabilidade e fecha aspas agora ao projeto de nação, tá bom? O impacto imediato no mercado. O anúncio da pré-candidatura de Flávio causou forte impacto no mercado financeiro, provocando a maior queda da Bolsa Brasileira desde 21. Analistas atribuíram a reação negativa à percepção de que o senador seria menos competitivo eleitoralmente que outros nomes da direita, como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que fez ruptura ali com os Bolsonaros e se manteve mais reservado, né? Então, a Faria Lima, né, como eles falam muito, não aceitou muito bem e já demonstrou que não aceitou muito bem ali nesse primeiro ponto a candidatura do 01. Bom, então nós vimos aí a vida pregressa política dele, né, até agora ele se lançar candidato. E aí vamos agora para os momentos de maior impacto positivo, entender o que ele fez de relevante aí na vida pública, tá? Primeiro ali, é um recorde histórico, não é um fato tão relevante assim, impacta a sociedade, mas impacta a autoridade e reflexo, talvez, de um bom trabalho, enfim, que é o recorde histórico nas urnas, são 4,38 milhões de votos para o Senado em 18, em um único estado. E é um dos maiores volumes de votos já recebidos por um candidato ao Senado na história do Brasil, demonstrando capacidade real de mobilização eleitoral. A sobrevivência política é o caso mais longo, ao contrário de muitos políticos que não sobrevivem a investigações de grande repercussão nacional. Flávio manteve seu capital político intacto o suficiente para ser escolhido do pai para a disputa presidencial, o que representa por si só uma vitória política em qualquer métrica. A construção do perfil moderado. Diferentemente de figuras mais combativas da família Bolsonaro, Flávio construiu uma imagem de político moderado e discreto. A escolha de Flávio por Bolsonaro como herdeiro político não é apenas afetiva, é estratégica. Entre os filhos, ele é o que reúne hoje mandato, estrutura partidária, trânsito institucional e um estilo menos explosivo, capaz de dialogar com centros, setores da elite política e até com parte do judiciário. Bom, abre um parênteses, o incidente de 2016, né? A imagem do cidadão que reage.
Em abril de 16, Flávio e seu segurança, um policial militar, trocaram tiros com 2 assaltantes que realizavam um roubo na zona oeste do Rio de Janeiro. Episódio que fortaleceu sua imagem junto ao eleitorado conservador que defende o direito à legítima defesa e ao porte de armas, tá? Bom, falamos aí muito sobre mais assim números, nada que aqui a minha pesquisa tenha trazido, através da inteligência artificial, tenha trazido como impacto na sociedade, né? Digo, alguma um projeto de lei, alguma fiscalização a mais junto ao prefeito, ao governo, enfim, né, ao governo, né? Então, nada tão relevante aí que tenha, que eu acho que baliza o trabalho dele como presidente, né? Um possível trabalho dele como presidente. Bom, vamos para as partes aí, assim, que eu acho que entra muito num caso que eu quero trazer desses candidatos que tem polêmicas envolvidas, o caso das rachadinhas do Flávio Bolsonaro, né? Então, esse eu acredito que é o capítulo mais importante para entender do Flávio Bolsonaro, não porque ele foi condenado, não porque ele foi condenado, até porque não foi, mas porque o processo revela muito sobre como funciona a política brasileira e os limites entre perseguição e impunidade. Vamos entender primeiro o que é rachadinha, tá? Rachadinha é o nome dado à prática de funcionários de gabinetes legislativos devolverem parte do salário ao deputado ou senador que os nomeou, uma forma de desvio de dinheiro público. Então, só trazendo um contexto em relação à nossa realidade, vamos dizer que tu tá aí no teu emprego e tu recebeu uma promoção, e aí a promoção, tu trabalha numa empresa que presta serviço para um órgão público, e a empresa conseguiu um contrato com um valor elevado, um valor adicional. E aí, nisso, tu entrou na jogada. Então, teu chefe vai lá, fala, olha, eu vou te promover, tu vai receber aqui o pagamento de 20% adicional do teu salário, mas tem 10% adicional que tu vai me devolver. Tá de acordo? Então, 20% tu já vai cair no teu salário, vai receber isso com os descontos devidos, só que 10% tu me devolve, para que a gente possa fazer isso acontecer. Aí vai te explicar, enfim, o contexto e tu vai abraçar a causa, tá? É isso que está sendo feito e isso que foi feito, né? Esse, pelo menos assim, eu não posso afirmar, vamos deixar, eu vou corrigir aqui, né? Isso é o que tem a suspeita que foi feito. Eu vou entender mais o contexto, trazer isso aqui para vocês, para a gente entender se dá para afirmar ou não, tá? Como que esse caso começou? Em 2018, na Operação Furna da Onça, desdobramento da Lava Jato no Rio de Janeiro. A Polícia Federal descobriu transações atípicas em contas de vários deputados da Alerj. Um relatório do COAF detectou movimentações suspeitas de cerca de 1,2 milhão entre 2016 e 2017 na conta de Fabrício Queiroz, ex-chefe de gabinete de Flávio, quando este era deputado estadual. As acusações formais. Em 2020, o Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz e mais 15 pessoas por organização criminosa, lavagem de dinheiro, peculato e apropriação indébita. O esquema, segundo o MPRJ, teria desviado mais de 6 milhões dos cofres públicos por meio de salários de funcionários fantasmas e assessores que devolviam parte dos seus vencimentos. Os vencimentos são o faz-me rir, né? Os rendimentos, tá? E como que aconteceu aí no decorrer dessa ação? Né? Nós tivemos a anulação das provas pelo STJ. Em novembro de 2021, a quinta turma do STJ anulou por 4 votos a 1 todas as decisões do juiz Flávio Itabaiana, responsável pelo caso, por entender que o juiz de primeira instância era incompetente para julgar Flávio, que deveria ser julgado pelo foro especial do TJ Rio de Janeiro, por ser senador. Com isso, provas obtidas ao longo de 2 anos de investigação foram anuladas, incluindo celulares apreendidos e dados de quebra de sigilo. Absurdo. Cara, é absurdo. Mas enfim, vamos continuar, depois eu dou meu parecer. O arquivamento pelo STF, tá? E aí entra o STF, entra o STJ. A segunda turma do STF, por 3 votos a 1, anulou 4 dos 5 relatórios de inteligência financeira do COAF que embasavam a denúncia, por entender que o compartilhamento dos dados entre o MPRJ e o COAF foi feito sem autorização judicial prévia, configurando, segundo o relatório Gilmar Mendes, uma investigação disfarçada,
Com a perda das provas, o próprio MP solicitou a retirada da denúncia. O TJ Rio de Janeiro rejeitou a denúncia em maio de 2022. E o desfecho final da ópera, né? Cara, desculpa, amarradinho. Do amarradinho. 2024 e 25. Em fevereiro de 25, o ministro. Quem? Rufem os tambores. Gilmar Mendes negou os últimos recursos do MPRJ para reabrir o caso, por entender que não apresentavam base constitucional para a revisão. O procedimento civil da promotoria contra Flávio foi arquivado no fim de 2024. O caso de Queiroz e dos ex-assessores segue em separado. Qual que é a versão do Flávio dessa história? Em nota, a assessoria de Flávio afirmou que o senador teve suas contas devassadas e a vida revirada, sem que nenhuma irregularidade fosse encontrada. As investigações são prova irrefutável da honestidade de Flávio Bolsonaro. Atualmente não existe qualquer inquérito que acuse ou investigue Flávio por ilícito ou malversação. O que ficou sem resposta? O mérito das acusações, ou seja, se o esquema de rachadinha existiu ou não, nunca foi julgado por nenhum tribunal. Os processos foram extintos por questões processuais e de competência, não por inocência declarada. Então, repito, não por inocência declarada. Esse é o ponto que seus críticos apontam até hoje. E vou abrir um adendo, tá? É meu, é do Luiz aqui. Ele não fala sobre hoje a questão do poder que o STF está tendo, das decisões monocráticas, e muito menos tocando no assunto sobre isso, que o Zema faz com muito esmero, né? Na verdade, de forma muito, ele é muito exímio em trazer isso à tona com os intocáveis. E tu vê que o Bolsonaro não fala nada, né, o Flávio? Por quê? Por que não falar algo que não é justo neste país? Por que, Flávio? Bom, então falamos ali de um caso que isso eu gosto, eu quero trazer à tona muito, sim, alguns vão defender, eu sei, respeito, tragam suas opiniões, aqui a gente está para debater. Se vocês até acompanharem, tive já comentários aí que refutaram alguma coisa, eu contrapus, pedi mais provas, e estou aguardando, e é esse o pleito aí, acho que é um pleito de discussão de forma muito respeitosa, pelo menos da minha parte, espero que da de vocês também. Bom, seguindo aqui, como que estão as pesquisas aí, tá? O Quaest, abril de 2026. Na pesquisa aqui que saiu de abril de 2026 pelo grupo Quaest, Flávio Bolsonaro aparece com 42% das intenções de voto no segundo turno contra 40% de Lula. A primeira vez na série histórica do Instituto em que o senador ultrapassa numericamente o presidente. A pesquisa ouviu 2.004 pessoas entre 9 e 13 de abril, com margem de erro de 2 pontos percentuais. Eu, particularmente, acho muito pouca gente para representar 202 milhões de habitantes, que o Brasil tem aproximadamente, tá? Datafolha, abril de 2026. No Datafolha de abril de 2026, Flávio aparece com 46% no segundo turno contra 45% de Lula. Também é a primeira vez que o senador surge numericamente à frente do presidente num levantamento do Instituto. O resultado acendeu o sinal de alerta no PT e levou o partido a reformular sua estratégia de comunicação. E eles estão correndo, tá? Estão correndo. Primeiro turno. No primeiro turno, Lula aparece com 46,6% das intenções de voto contra 39,7% de Flávio Bolsonaro. Uma diferença de apenas 6,9 pontos percentuais, dentro da margem de erro para um confronto direto, mas ainda significativo. Eu acho pouco. Bloco 7, né? Opa. Bom, quais são as propostas aí do candidato Flávio Bolsonaro em relação ao plano de governo, tá? E ao Brasil? A economia, o modelo Guedes. Flávio revelou que seu plano para a economia será retomar as políticas implementadas durante o governo de Jair Bolsonaro. Está montada uma equipe com ex-ministros e ex-secretários do governo anterior, começando pela área econômica, com Paulo Guedes entre os consultados. Pô, o pessoal falou muito bem ali, o pessoal que é assim, falou muito bem, mas assim, eu ouvi relatos bons do pessoal que mexe com o mercado financeiro em relação ao Paulo Guedes. O ajuste fiscal polêmico. A equipe econômica de Flávio articula um ajuste fiscal centrado na desvinculação de recursos constitucionais para a saúde e educação, que passariam a ser corrigidos apenas pela inflação sem ganho real. A proposta também prevê separar o reajuste do salário mínimo dos benefícios do INSS e do BPC.
O programa visa reduzir o déficit público em 2 pontos percentuais do PIB e prevê a venda de até 95% das empresas públicas brasileiras, tá? Então, vamos lá aqui. Um ajuste fiscal centrado na desvinculação de recursos constitucionais. É polêmico. Precisava entender como essa conta fecha aqui. Mas vale a gente aprofundar mais, tá? Aqui, o que os defensores dizem? Que legal. Sendo claro o mercado financeiro, responsabilidade fiscal real e necessidade urgente de controlar o gasto público. O que os críticos dizem? Congelar aposentadorias e benefícios enquanto se discute corte de impostos para quem gera riqueza. É uma medida que atinge diretamente as classes mais vulneráveis. Segurança pública defende o endurecimento das penas, redução da maioridade penal, maior autonomia para as forças de segurança. Pautas históricas da família Bolsonaro que tem forte apelo no eleitorado conservador. Empoderamento feminino. A proposta, surpresa até para mim. Uma das propostas em elaboração é o empoderamento feminino por meio da autonomia financeira, com criação de políticas públicas para capacitar mulheres para empregos e empreendedorismo, além de ampliar a oferta de creches. A proposta é apresentada como uma das formas de combater o feminicídio, reduzindo a dependência financeira. Boa, boa. É um meio, né? É uma causa raiz, que eu entendo. E vamos para a análise final, tá? Entre pontos fortes e pontos fracos, né? Origem, né? Ele é filho do político mais influente da direita brasileira, em contrapartida, o sobrenome gera um pouco de rejeição fora da base. A trajetória, pontos fortes, 23 anos de mandato legislativo, deputado e senador, mas que não trouxe nenhum. Nem o Nicolas ali, que tem um monte de projeto, mesmo com baixa conversão, mas não trouxe nada. Pelo menos a pesquisa da IA não trouxe. Ele não tem nenhum cargo executivo, então ele nunca geriu, é diferente. Nas eleições aí, senador mais votado da história do Rio, com 4,38. É um candidato aí de forma fraca por indicação do pai, não pela base. A rachadinha, caso arquivado, que não gerou nenhuma condenação, mas o mérito nunca foi julgado, então um ponto fraco que é a questão processual. Ponto forte, com pesquisas, empata e supera Lula no segundo turno em abril de 2026 até o exato momento. E na ponto fraco ali, rejeição alta entre eleitores de centro e independentes. Na economia, ele ponto forte, sendo claro, ao mercado, de equipe Guedes, e um ponto fraco é a proposta de congelar benefícios sociais, é impopular. Adianta. Eu seguraria isso e traria que seria feita uma revisão mais ampla, visando, sei lá, trazer uma proposta aí de aumento, algo assim, e depois faria isso, né? Porque não dá, gente. Que eu considero, pô, Luiz é maldoso? Não. Eu não concordo plenamente, mas eu entendo que medidas impopulares para fazer vazão agora num pleito eleitoral não são melhor estratégia, a não ser que a polêmica seja de forma muito positiva, vista como forma positiva, tá? Eu acho que talvez até para se tornar ainda mais democrático, é tu entrar depois, tentar tu pisar no mandato, tu abrir pesquisa pública. E pesquisa pública pela internet, usa tuas redes sociais, vê o que a população entende. Tu vai ouvir a população pelas redes sociais, que é um baita de uma ferramenta que explora muito isso. E tem muita gente com muito seguidor que não explora. O Nicolas Ferreira é um, né? Enfim, perfil, ponto forte, mais moderado que o pai, dialoga melhor. Ponto fraco, visto como versão mais fraca da família. De estratégia, ponto forte, candidatura consolida a direita sem Bolsonaro. Eu acho que é centrão. E ponto fraco é dependência total da imagem do pai preso. Turma, então assim, terminamos o quem é presidente, candidatos a presidente da República com Flávio Bolsonaro, tá? No canal do Fala Aí, Política por Luiz Otávio. Então, assim, finalizando, Flávio Bolsonaro chega às eleições de 26 carregando 3 coisas ao mesmo tempo, né? O maior capital político da direita brasileira, do centrão brasileiro, o sobrenome mais amado e mais odiado do país, e um processo que nunca foi julgado no mérito, mas que também nunca foi absolvido no mérito. Ele não é o pai, é mais técnico, mais moderado e mais institucional, mas também carrega menos carisma, menos história própria e uma candidatura que nasceu de uma indicação de uma cela, numa cela, não de uma construção política autônoma.
A pergunta que cada eleitor precisa responder não é se Flávio é culpado ou inocente da rachadinha, é se ele tem o que é preciso para governar o Brasil e que direção ele levaria o Brasil se chegasse ao Palácio do Planalto. Galera, só um ponto, um editorial aqui. Esse dossiê que nós apresentamos, ele tem dados e perspectivas de múltiplas fontes, favoráveis e críticas ao candidato. O Fala Aí Política não é cabo eleitoral de ninguém. Nosso papel é te dar a informação para você decidir. O voto é seu. E lembrando que o seu voto influencia no futuro da nação. Fechado? Então, galera, é isso aí. Muito obrigado por acompanhar. Encerramos os últimos candidatos, um dos dois últimos candidatos. Amanhã eu vou diminuir o tempo entre um e outro, porque nós iniciamos a semana, que é um domingo, com Flávio Bolsonaro, que no primeiro turno não chega perto do Lula ainda, mas que no segundo turno ultrapassa o Lula. E amanhã falaremos e encerraremos o Quem é Candidatos à Presidência da República com Nine Fingers. Não percam, vai estar muito bacana. Galera, muito obrigado. Se esse conteúdo fez sentido para ti e clareou a mente aí com todos os candidatos que foram apresentados até o momento, por favor, curta, comente e não mais do que nunca, tá? Compartilha com alguém que entende que tá num ponto de dúvida, que precisa de um esclarecimento, que o nosso papel é esse, tá bom? Valeu, galera. Um grande abraço. Fui!